Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou a Vivian Facuri e hoje a gente vai falar a quem você quer agradar. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 5:20 diz: "Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus." Às vezes a gente está tão obcecado em fazer o que o pessoal da igreja acha super legal, acha certo, que a gente simplesmente esquece que a nossa prioridade é agradar a Deus. Isso é uma coisa que pode acontecer com muita facilidade. Por isso que é muito importante que a gente observe bem a quem a gente está tentando agradar. Os fariseus eram os mais altos conhecedores da Bíblia que existia na época. Eles foram criticadíssimos por Jesus, porque eles conheciam demais a palavra, mas na verdade eles não colocavam em ação o que eles conheciam. Só que acontece que por causa do nosso instinto de sobrevivência, que quer ter o máximo fazendo o mínimo, a gente corre muito risco de fazer exatamente o que os fariseus faziam. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele engana a gente dizendo: se você conhece muito a Bíblia, se você conhece bastante a palavra, fica tranquilo, você já está fazendo ela. Só que isso não é verdade. Pode ser que você seja um altíssimo conhecedor da palavra e que quase nada na sua vida está sendo colocado em ação. Mas como que a gente faz para saber se a gente está fazendo a vontade de Deus? Existem algumas coisas e é sobre elas que eu quero falar agora. Em primeiro lugar você age de acordo com o que está escrito na Bíblia? Dá uma olhada no que diz Atos 17:11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Tem muita gente por aí que cria doutrinas e manias que, na verdade, nem bíblicas são e são um exagero de zelo, um medo de não estar cumprindo com a palavra. E daí a pessoa vai lá e cria um monte de coisa e esse medo nem devia fazer parte da vida dela, porque um cristão não deve viver morrendo de medo. Daí muitas vezes, por exemplo, a pessoa se veste de uma maneira extremamente púdica, achando que aquilo serve para agradar a Deus. Não que você deva se vestir de uma maneira vulgar, de jeito nenhum, é lógico que não. Mas você não precisa ficar parecendo um OVNI por aí, porque isso não é bom, isso não vai fazer com que você possa pregar com mais facilidade a palavra de Deus, porque as pessoas vão olhar para você e vão te achar super estranho. Então, tem que tomar muito cuidado com essas manias que se criam por aí, porque as pessoas estão criando muitas vezes doutrinas novas, coisas novas que nunca estiveram na Bíblia e acham que estão super cumprindo com a Bíblia, porque muitas vezes não foram nem elas que criaram, foram os líderes delas que criaram e elas não fizeram o que esse pessoal estava fazendo de ir lá e checar na Bíblia para ver se isso realmente estava na Bíblia. As pessoas de Tessalônica, né, conforme diz esse versículo, elas estavam fazendo o que todo mundo deve fazer. Você me falou para fazer tal coisa? Então tá, deixa eu checar para ver aonde está na Bíblia. Ou você pode até perguntar para a pessoa, onde é que você viu isso na Bíblia? Né? E é muito importante que a gente leia toda a Bíblia, porque se você não lê a Bíblia e você não conhece o contexto das coisas, fica muito fácil de as coisas serem tiradas de contexto e daí criar-se uma nova regra que nunca existiu porque foi tirado uma coisa, um versículo de contexto e daí dá para falar o que você quiser tirando as coisas de contexto. Isso falando da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro muito grande, né? São 66 livros e dá para criar muita coisa. Então, é importante que você leia a Bíblia, muito importante. Outra coisa que você também deve fazer é orar para você fazer a vontade de Deus. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Então, tudo é importante você orar e perguntar para Deus e saber o que Ele quer para a tua vida. Eu costumo falar que nas bodas de Caná, né, que foi quando Jesus transformou a água em vinho, era uma coisa tão fútil, né, porque
As pessoas estavam só querendo continuar a tomar vinho, não é nem que faltou vinho na festa e não tinha vinho na festa. Teve vinho, mas num determinado ponto acabou e Jesus fez questão de não só fazer com que tivesse mais vinho até o fim da festa, como também que aquele vinho fosse de excelente qualidade. Então é nesse nível que Deus se importa com a nossa vida, com cada detalhe e com as coisas mais fúteis. Logicamente, se Ele está se importando com as mais fúteis, que dirá então com as mais importantes? Outra coisa também, para você saber se você está fazendo a vontade de Deus, você se importa muito com a opinião dos seus líderes? É lógico que o seu líder é uma pessoa que vai estar cuidando de você, é lógico que você deve se importar com as coisas que ele está falando e muitas vezes Deus vai usá-lo para falar com você, mas toma muito cuidado porque tem muita gente que acaba confundindo o líder com Deus. E a gente não deve fazer isso. A gente não pode confundir nosso líder com Deus, porque Deus é Deus. E muitas vezes Ele vai querer falar as coisas diretamente para você, com você. Então, você precisa saber que o seu líder é seu líder, que Deus é Deus. E você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Outra coisa também, para você fazer a vontade de Deus, é você ter sensibilidade para com a voz do Espírito Santo. Não é a coisa mais fácil você entender o que o Espírito Santo está falando com você, mas quanto mais vontade você tiver, quanto mais você buscar e quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo, que é uma voz que é muito parecida com os seus pensamentos, mas não é igualzinho e você tem que prestar atenção nisso, porque se você obedecer e fizer a vontade do que o Espírito Santo está falando para você fazer, você vai ter muito sucesso na sua vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem e mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.